Fala milionário, fala milionária! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do YouTube de Olho na Bolsa com você para mais um dia aí de estudos, né, com relação a comportamento de preço para os contratos futuros de milho na B3. A gente está estudando aqui com você no canal o contrato de maio. Dentro do nosso grupo exclusivo de assinantes do Telegram, né, que chama Grupo Semeando Resultado, lá a gente, além de estudar o vencimento de maio, estuda o vencimento de setembro, fala também do boi abril, fala do boi para maio, a gente estuda dólar, a gente estuda outros ativos que são pertinentes a influenciar no comportamento também, na decisão estratégica de comportamento para os preços do milho, para o preço do boi, para o preço da soja, para o preço do café. A gente amplia o nosso nível de estudo. Aqui, para que seja algo específico e objetivo, né, e que cada vez mais eu consiga transmitir de forma clara para você o entendimento. Claro que a dedicação da tua parte aí é muito importante, né, porque querendo ou não, é algo que ao primeiro olhar, né, a primeira impressão, a primeira vista, pode gerar, de certa forma, um nível de desentendimento, porque é um estudo técnico, né? Então, quando você não domina a parte básica, né, que é o entendimento do tamanho do contrato, horário de negociação, código de negociação, valor de margem, preço de ajuste, se dá para passar posicionado, se dá para fazer day trade, essas premissas básicas, né, que a gente já aqui acaba indo para a direção já além disso, né? Então por isso que a gente já vai aqui objetivamente já falar do preço, do comportamento do preço, que é uma circunstância técnica, e eu sempre trago isso aqui no canal falando, olha, esse comportamento técnico aqui é um espelhamento de sentimento avaliado pelo que a gente pesquisa no mercado físico, né? Falando com o produtor, falando com o cerealista, e tirando, né, dele, através das conversas, do nível de entendimento deles para o cenário atual, no momento presente, né? Qual é o sentimento que gera uma condição para o futuro, né? O que está se imaginando hoje, por exemplo, 12 de abril, para o preço do milho lá para o final, para meados de maio, que quando termina o contrato de maio, lá para meados de setembro, quando termina o contrato de setembro, o 23. Como a gente está falando do maio, né? E aqui falar para você, o código do milho é bastante importante, então se você está chegando agora aqui, você precisa procurar na tua plataforma de cotação a sigla da radical CCM, que corresponde ao milho, a letra K corresponde ao mês de maio e o ano 23. Então, quando eu divido aqui com você na tela, ó, CCMK 23, é porque eu estou estudando o comportamento dos preços do milho de forma técnica por essas barrinhas aqui, né, que a cor vermelha demonstra a intenção do vendedor e a cor verde a intenção do comprador, baseado dentro da premissa da análise técnica clássica, né? A gente olha aqui pela teoria de Dow, né? Aqui por esses traços aqui que parecem confundir, mas na verdade quando você vai convivendo, né, com esses estudos, você vai percebendo que ele tem contribuição. Então, aqui você tem projeção de Fibonacci, né? Então tá aqui, a gente acaba utilizando para ter noção matemática, noção de comportamento em relação à probabilidade, em relação à estatística, para onde os preços possam vir a caminhar mediante, né, essa contextualização inicial que eu fiz para você aí, com o termômetro do preço do mercado físico, que a gente sempre está conversando com o pessoal aí, tá beleza? Então aqui a gente vem falando, né, olha, essa faixa de preço lá atrás, né, a gente está falando, olha, se perdeu 80, né, o vendedor pode precisar aceitar vender, e aí o preço pode trabalhar abaixo de 80, isso aí abriria espaço para 78, e depois 76, e depois 75, e o preço está lá, né, quando estava em 80, que a gente falava em possibilidade de 75, parece um tom agressivo você falar isso. Ah, mas o preço está 80, como é que teu estudo fala que é possível vir a 75? Justamente não é só simplesmente por um machismo, eu acho que o preço vai cair, eu acho que o preço vai subir. É porque, querendo ou não, né, quando eu volto aqui para você, e eu vou fazer isso a título de educação, para que você aprenda da onde a gente tira essa avaliação, né, esse parâmetro técnico, eu tenho aqui agora, chamando aqui, ó, na tela para você, o código do milho CCM e a sigla FUL, ou seja,
tudo que foi negociado em relação a preço de milho, independente do contrato, né? Então, você vê, ó, quanto mais eu comprimo aqui, né, quanto mais eu deixo ele com um zoom menor, e aqui o tempo está diário, talvez, não sei se você consegue ver ou não, se você expandiu o vídeo do YouTube, você vai ver. E você percebe que a gente já teve, né, preços do milho em meados do ano de, tá aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, o ano de 2020, setembro de 2020, né? Essa região de preço já existiu, né? 74, ó, tá vendo que já o preço do milho veio lá de 56, depois passou para essa faixa aqui do 65, aí depois andou para a faixa do 81, voltou para a faixa do 73, e agora nós estamos de novo próximo desse nível, né? Então, para você ver que os preços, né, eles acabam se repetindo mediante a aceitação, como eu disse, a aceitação estratégica de quem precisa se defender ou de movimento de baixa ou de movimento de alta, tá? Nesse momento, trazendo aqui para você, por esse gráfico de período mais longo, agrupando todos os vencimentos, você percebe, né, que ele vem numa tendência de baixa, né? Os preços estavam aqui na região de 87, perderam, acumularam um pouco, perderam de novo, acumulou, perdeu. Você vê que ele vem repetindo o movimento, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Você vê que ele não tem. E isso aqui é uma premissa da análise técnica de continuidade de baixa. Mas você está dizendo que o preço vai cair mais? Pelo que a análise técnica mostra, é possível que esse nível de queda continue. E o que pode mudar o cenário, Emerson? Então vamos trazer para cá, no contrato presente, que é o contrato de maio, né? A gente está olhando aqui o tempo de 20 minutos, está em cima o meu número de estudo aqui, eu não posso apagar, porque depois com o tempo até eu apago, mas agora nesse momento é pertinente deixar, porque nós estamos aqui avaliando o comportamento de ontem, né? Perceba que o mercado veio, caiu forte, ontem tentou recuperar, de novo hoje mais uma queda forte, né? Já abriu caindo, não esboçou recuperação, né? Em nenhum momento, porém, né? Porém, importante dentro da avaliação que a gente estuda, né? Perceber essa seguinte situação aqui, ó. Aonde tem dinheiro de maior, com maior expressão, né, com maior representatividade, foi aqui às 10 horas e 20 da manhã de hoje, tá aqui, aqui ó, aliás, tá aqui, ó, desculpa, às 10 horas e 20 minutos do dia de ontem, e contemplou com mais uma barra de 23 milhões, né, na abertura de hoje. Então, ou seja, aqui tem um nítido interesse pelo dinheiro dos vendedores. Emerson, mas você sempre fala que para um vender, o outro tem que comprar. O que a gente tem percebido é que quem está com posição comprada não quer ficar mais comprado no mercado. E aí, o que ele faz, Emerson? Precisa vender. Quando ele vem vendendo, ele vem ajudando a pressionar a cotação para baixo. Imagina a seguinte situação, né? Alguém que comprou milho aqui a 79 e está segurando a posição, na bolsa existe a dinâmica de ajustamento de preço de forma diária. Então, comprou a 79, o preço veio para 77, você tem que mandar essa diferença financeira na bolsa, né? Porque se você comprou na bolsa, você estava esperando por uma movimentação de alta. Se o preço não acontece, né, você tem que pagar para ficar ajustado ao preço da realidade, do preço futuro, né? Tá aqui, ó, 79 para 77, nós estamos usando esse exemplo. Paga 2, aí o preço cai para 76, você paga mais 1. Aí você fala assim, ó, eu não quero mais pagar, já que você está comprado, você tem que vender. Quando você entra vendendo, ajuda a pressionar, porque isso não é 1, 2 participantes, são inúmeros participantes, né? Tanto que o número de participantes hoje fez transacionar, fez movimentar 158 milhões de reais de dinheiro e ontem 225 milhões de reais. Então você perceba que é comprador e vendedor, com o prevalecimento do vendedor. O que chama a atenção para nós aqui, o que tem chamado a atenção, na verdade, em vários momentos, é que entra uma força compradora, né? Como aqui, ó, aparece a força compradora, mas ela não dá sequência. E é isso, Emerson, então, o que precisa acontecer para que o comprador consiga reagir o preço, é isso mesmo, ele precisa, você está vendo aqui como tem um dinheiro, aqui, ó, a barra de dinheiro, volume, né? Tem uma barra de dinheiro aqui e tem uma disputa de preço nesse dinheiro, ou seja, todos os vendedores que atuaram aqui contra os compradores, de certa forma, estão numa situação mais tranquila, né? Porque, querendo ou não, o preço saiu de R$ 75,80 para R$ 74,47. Esses que venderam abaixo dessa região
aqui, né, mais próximo dos 74,47, 74,50, 74,60, 74,70, não estão tão confortável porque o preço fechou a 74,74. Então, o que precisa acontecer, Emerson? Resumindo, o preço precisa voltar para cá, 75,36, 75,40. Nós temos esse nível aqui como 75,50 no nosso estudo, tá? Então, para o comprador pegar força no contrato de maio, ele precisa trabalhar acima de 75,15, que é essa faixa de preço aqui, ó, tá? 75,15, 75,50 e 75,85, tá? Precisa, então, fazer uma barra verde e colocar o preço até essa região aqui dos 75,85. E depois, Emerson, 76 e 76,40. Perceba aqui ó, que a gente tem 76,04, 76,05 e depois aqui já ó, o 76,40, bem onde eu estou com a seta aqui, tá? Se eu ampliar aqui, você vai conseguir verificar aqui que é essa região de preço aí dos 76,40 que eu estou falando, tá? Ó, tá aqui, ó, 76, 76,40 aqui. Emerson, e se isso não acontecer e o vendedor prevalecer, abaixo dessa região dos 7,448, 7,426, você veja que ele testou a mínima hoje a 7,417. Ele testou e poderia muito bem ter vindo a 74,05, depois aqui 73,50, depois 73,25. A gente tem aqui logo depois do 74,65, né? A gente tem aqui, ó, nessa região do 74,65, 74,70, nós temos 74,10, né? Tem aqui 74,50, 74,10, que é essa faixa aqui, ó, entre o 26 e o 0,5. Tem o 74,10, depois 73,70, que é essa região aqui, tá? 73,70, depois 73,20, 73,25, né? Essa faixa 73, 73,25. Então, Emerson, se perder aqui, ele pode vir para cá, tá? 73,20, 73 reais. A gente segue monitorando aí e avaliando o comportamento para o pregão de amanhã. Ainda difícil para quem está comprado, né? Para quem está vendido, está se sentindo um pouco protegido, porque nem todo mundo vendeu em preços maiores e agora a notícia acaba acelerando, acaba espalhando, porque chama a atenção uma sequência de venda, né? E chama a atenção por dois aspectos. Uma, para quem precisa vender que não vendeu, né? Outro, para quem estava olhando, por exemplo, né? Esse comportamento aqui lá de trás, no milho, com o milho no nível de 80, por exemplo, né? Ah, aqui o milho está barato, pode ser uma oportunidade de compra. Comprou, né? E o milho continuou caindo. Se estava barato aqui na concepção do 80, aqui a 74 pode estar muito mais barato, né? Então, e a gente não diz que é essa a ótica para ser analisada, porque os preços trabalham em tendência e como neste momento a gente tem ainda vendedores aceitando a condição de venda, por isso que está acontecendo esse comportamento aí, beleza? Então, fica aqui dividido com você, registrado o nosso estudo. O vendedor ainda com a vantagem, né? Ainda segue com essa vantagem, o comprador se esforça, mas precisa sustentar, dar sustentação, dar continuidade, beleza? Então, dividido com você, se você evoluiu aí um pouquinho em relação ao processo de aprendizado, comenta aqui no vídeo, deixa o teu like aí também, pode copiar esse link e enviar para alguma pessoa que você queira ajudar aí para que ela melhore também o nível de entendimento quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.